Toda semana, alguém inteligente comete um erro caro, uma decisão de carreira, uma escolha de negócios, um relacionamento. Temos boas intenções, mas acabamos com um modelo mental errado do sistema em que estamos. O pensamento sistêmico é a capacidade de enxergar esse padrão antes de agir. E num mundo onde a IA está substituindo pessoas inteligentes mais rápido do que ninguém previa, essa é a habilidade mais importante que você pode ter. Aprendi isso do jeito difícil. Comecei sem dinheiro, sem mentores e sem um caminho claro. Passei por negócios que falharam, parcerias que desmoronaram e decisões que custaram caro. Com o tempo, fui entendendo que o problema nunca foi falta de esforço, era falta de visão sistêmica. Essa habilidade de pensar em termos de sistemas mudou minha vida e vai mudar a sua também. Então, pegue uma caneta. Vamos lá. Quando há um grande incêndio, os bombeiros enxergam o que nós não conseguimos ver. Para a maioria das pessoas, fogo e fumaça são algo a evitar, mas para um bombeiro, são informação. Fumaça preta e densa pode indicar combustível, plástico ou produtos químicos queimando. Fumaça branca ou cinza pode indicar umidade ou um fogo com falta de oxigênio. Por que se obcecar com cada detalhe assim? Porque se abrirem a porta errada ou quebrarem a janela errada, podem acabar alimentando o fogo em vez de contê-lo. Esse raciocínio é o pensamento sistêmico. É a sua capacidade de enxergar padrões ocultos a partir de partes que você pode observar. A maneira mais simples de entender um sistema, pelo menos para mim, é um conjunto de partes conectadas que continuamente produzem um padrão. Sua empresa é um sistema. Sua carreira é um sistema. Seu casamento é um sistema. Vá a qualquer cafeteria hoje e você pode observar esse sistema. Há clientes, um cardápio, um caixa, um barista, uma máquina de expresso, todas as partes. E essas partes estão conectadas pela ideia do fluxo de pedidos. O cliente escolhe, o caixa registra, o barista prepara, o cliente recebe o café. Esse é o sistema que funciona numa cafeteria. E é por isso que isso importa. Uma vez que você começa a observar, você tem uma forma de ir mais fundo. Passe das partes para as conexões e das conexões para os padrões. Mas se fosse só sobre partes, conexões e padrões, por que tantos de nós nos confundimos ao pensar em sistemas? Bem, há 3 razões. A primeira, não sabem em que tipo de sistema estão. Existem 4 tipos de sistemas e vamos cobrir isso neste vídeo. Cada um tem sua própria abordagem para chegar a uma solução. Se você não sabe em qual sistema está, não conseguirá pensar para sair do problema ou vai trazer a abordagem errada para o sistema certo. A segunda razão é o que é conhecido como o efeito cobra. No início do século XX, autoridades britânicas na Índia estavam preocupadas com a crescente população de cobras em Delhi. Então criaram uma política que parecia razoável. Pagavam uma recompensa por cada cobra morta. Simples, certo? Mas o governo começou a notar algo muito contraintuitivo. Havia mais cobras do que nunca. Por quê? Porque algumas pessoas descobriram como manipular o sistema. Começaram a criar cobras para entregar mais cobras mortas à polícia e receber mais dinheiro. A política criada para reduzir o número de cobras acabou aumentando esse número. Esse é um exemplo perfeito do que chamamos de problema dos incentivos. Quando você vincula uma recompensa à coisa errada, as pessoas otimizam o sistema para as recompensas e ignoram o objetivo para o qual o sistema foi criado. Seres humanos tornam os sistemas bagunçados. Essa é a segunda razão pela qual todos nós nos confundimos com isso. E a terceira razão é que alguns sistemas têm ciclos de feedback com atraso. Você age agora, mas o impacto das suas ações só estará disponível para observar muito tempo depois. Um exemplo: durante grande parte do século XX, o cigarro era parte da cultura. Estrelas de cinema fumavam, médicos fumavam, soldados fumavam. As pessoas fumavam em restaurantes, aviões, escritórios. A satisfação chegava em segundos. Alívio, prazer, foco, conexão social. Mas o dano chegava em décadas. Não era como se você fumasse um cigarro e de repente tivesse câncer de pulmão. Então esses são os 3 aspectos confusos de qualquer sistema. Vá a um mercado ou cafeteria e faça 3 perguntas sobre o que você não consegue ver. Quais são as partes ocultas? Como elas estão conectadas? Quais padrões continuam se repetindo? E quando você começa a fazer essas perguntas, começa a pensar em sistemas. E agora vamos entender os 4 tipos de sistemas. Vamos começar pelo mais fácil. Os sistemas claros. Nos anos 80, o Van Halen era uma das maiores bandas de rock. Mas a história mais lendária sobre eles não era sobre a música. Era sobre M e Miss.
Seus shows ao vivo eram enormes e eles tinham um contrato de 400 páginas com todos os detalhes sobre a montagem do palco, requisitos elétricos e protocolos de segurança. E nesse contrato havia uma linha pequena, enterrada a fundo no documento. Deveria haver uma tigela de M e MS no backstage com todos os M e MS marrons removidos. Você pode pensar que é frescura de rockstar, mas esse não era o ponto. Se a banda chegasse ao backstage e encontrasse M e MS marrons na tigela, sabia imediatamente que o local provavelmente não tinha lido o contrato com atenção. E se o local errou naquele detalhe pequeno, talvez também tivesse errado em algo perigoso na montagem do palco. Olhando para uma tigela de M e Ms, a banda conseguia avaliar o estado de todo o sistema. Esse é o benefício de um sistema claro. Num sistema claro, a relação entre causa e efeito é diretamente observável ou facilmente determinável. É claro, é óbvio. Siga os passos e você pode prever o resultado. Digamos que você está cozinhando e seguindo um livro de receitas. Isso é um sistema claro. Você sabe exatamente o que esperar. Você sabe que se seguir os passos, vai acabar com algo delicioso. Seu trabalho não é ser criativo ou inovador. Seu trabalho é ser muito preciso. Seguir o processo desse sistema claro. Um cirurgião lavando as mãos antes de uma operação não está sendo obsessivo. Ele tem um sistema claro, um protocolo preciso: mãos, pulsos, antebraços, mínimo de 2 minutos. O que fazer quando você está num sistema claro? É aqui que os checklists se tornam muito poderosos. Observe qualquer cirurgião brilhante ou piloto experiente em ação. Todos eles terão um checklist. Não é uma ofensa à expertise deles. É respeito ao fato de que são humanos e humanos cometem erros. E quando você encontra seu próprio M e M marrom na tigela, você já sabe que algo está quebrado. Esse é o sistema claro. Vamos para o próximo. Um paciente entra na emergência e diz: Meu peito dói. 3 palavras, mas 20 causas possíveis. Uma delas pode matá-lo na próxima hora. O sintoma é claro. A causa não é. Esse é um sistema complicado. A principal diferença entre um sistema claro e um complicado é a relação entre causa e efeito. Num sistema complicado, é difícil entender essa relação. O que você precisa é de análise ou expertise para descobrir essas conexões. Digamos que você está comprando uma casa e escolhendo um financiamento. Isso é um sistema complicado porque a resposta existe, mas não é óbvia imediatamente sem um especialista te guiando pelo processo. Qual é a estrutura de empréstimo certa, taxa fixa versus variável, os termos e prazos certos para a sua situação específica? E sistemas complicados aparecem em todo lugar: diagnóstico médico, modelagem financeira, planejamento tributário, arquitetura corporativa, manutenção de aeronaves, due diligence de aquisições, em todo lugar. E todos eles vão exigir especialistas. Você precisa de um médico, um CFO, um advogado, um corretor, um mecânico, alguém que sabe onde os erros podem se esconder em plena vista. O que fazer quando você está num sistema que não é claro, mas complicado? A jogada certa aqui é desacelerar e analisar, ou encontrar o especialista certo. E não qualquer especialista, mas o especialista certo. Um cirurgião cardíaco não vai saber o que fazer com alguém sofrendo de câncer de pulmão, mas alguns sistemas são mais difíceis do que até os sistemas complicados. O sistema complexo é onde vamos a seguir. Quando eu estava tocando um projeto junto com outros sócios aqui no Brasil, decidimos expandir para um novo mercado que parecia perfeito no papel. Era a nossa maior aposta até então. A oportunidade era real, as pessoas envolvidas eram boas, os produtos faziam sentido juntos. Mas nos primeiros 2 meses, ficou claro que as expectativas de cada lado eram completamente diferentes. Um queria crescer rápido, o outro queria crescer com segurança. Um queria experimentar, o outro queria controlar. Aos poucos, a energia foi embora. As decisões travaram. O que deveria ser um avanço virou um peso. Tivemos que recuar e reorganizar tudo do zero. Esse é um ótimo exemplo, porque integrar pessoas com perfis, culturas e expectativas diferentes é o que chamamos de sistema complexo. Sistemas complexos são mais difíceis do que os complicados, porque nesses sistemas causa e efeito são apenas visíveis em retrospecto. E nessas situações, contratar especialistas também não ajuda muito. Por exemplo, digamos que você está trabalhando na sua empresa para implementar IA em todo o negócio. Você contrata os consultores certos, os especialistas certos, e eles vão construir um roteiro e escolher as ferramentas e modelos certos, executar o processo. Isso é um sistema complicado, mas é possível. Tudo bem. E então você tem que pedir para as pessoas mudarem a forma como realmente trabalham para aceitar e adotar essas novas ferramentas de IA que você construiu.
e de repente você migrou de sistemas complicados para sistemas complexos. Essa gestão de mudança vai ser bem sucedida? Ninguém sabe, porque nessa situação a resposta só pode emergir com o tempo e você vai saber os resultados apenas em retrospecto. Todo pai e toda mãe sabem disso. Você não pode criar um adolescente com um procedimento operacional padrão. Criar um adolescente também é um sistema complexo. O que funcionou semana passada pode falhar essa semana. Você não sabe por que seu adolescente está mudando. O corpo está mudando, o cérebro está mudando, as prioridades estão mudando. Não é um sistema claro. Você não pode criar um adolescente com um checklist. E não é um sistema complicado porque você não pode contratar um especialista que possa te ajudar. É um sistema complexo. O que você faz nesse caso? Você pode tentar pequenos experimentos e ajustar em tempo real. Tudo o que você pode fazer é tentar estar direcionalmente certo, não precisamente certo. Então faça os experimentos e corrija o curso ao longo do tempo. Mas há um sistema onde nenhum dos seus experimentos vai funcionar também. Esse é o nosso quarto e último sistema, o sistema caótico. Em setembro de 1982, 7 pessoas em Chicago morreram após tomar cápsulas de Tylenol contaminadas com cianeto. Ninguém sabia o quão amplo era o perigo. Ninguém sabia quais embalagens eram seguras. Ninguém sabia se viriam mais mortes. Esse é um sistema caótico. A Johnson Johnson, fabricante do Tylenol, não tinha tempo para analisar, consultar especialistas ou seguir checklists. Nada disso. Tudo o que podiam fazer era entrar em modo de crise. Alertaram o público, retiraram 31 milhões de embalagens de Tylenol das prateleiras. A estratégia era estabilizar primeiro, perguntar depois, entender depois. Então, quando você está num sistema caótico, a ligação entre causa e efeito é impossível de conhecer. Está quebrada, a informação é incompleta e está sempre mudando. A única jogada é agir primeiro, estabilizar primeiro, e quando o chão finalmente parar de se mover, você pode começar a perguntar o que aconteceu e por quê. E se você estiver preso em um desses sistemas caóticos, o maior erro que você pode cometer é a paralisia por análise. As pessoas querem o quadro completo antes de agir. Todos nós queremos, mas o caos não tem interesse em nos ensinar nada. É como um terremoto. No momento em que ele bate, não há padrão para responder. Tudo o que você pode fazer é agir o mais rápido possível e criar segurança. Então agora temos os 4 sistemas e uma forma de pensar sobre como se comportar em cada um deles. Primeiro, sistema claro. Causa e efeito são óbvios. Siga o processo estável. Checklist pode ajudar. Não há necessidade de improvisar. Segundo, sistemas complicados. Causa e efeito existem, mas às vezes estão ocultos. O que você faz? Você desacelera, toma tempo para analisar, encontra o especialista certo. Sistemas complexos. Aqui causa e efeito são compreendidos apenas em retrospecto. Então faça muitos testes, mantenha-se adaptável, corrija o curso. E finalmente, número 4, sistemas caóticos, é onde a ligação entre causa e efeito simplesmente desmorona completamente. Haja imediatamente, estabilize primeiro, crie segurança e então tente entender. Então esses são os 4 sistemas e 4 protocolos. Mas a vida real não vem com etiquetas. Ninguém vai bater na sua porta e dizer: parabéns, hoje vamos lidar com um problema complexo. Ontem foi um sistema complicado. E é por isso que você precisa de uma ferramenta de diagnóstico para descobrir em qual sistema você está no meio. Você precisa de um framework. Eu chamo de DART. O D é de desconstruir. Quebre o problema em subpartes. As partes são estáveis ou estão em constante mudança. Antes de decidir qualquer coisa, você tem que ver do que o sistema é feito. O A é de analisar. Essa é a parte mais importante, porque você vai perguntar qual é a conexão entre causa e efeito. É óbvia? Então você está num sistema claro. É descobrível através de análise? Então seria um sistema complicado. É emergente e em constante mudança, e você só consegue chegar a ela em retrospecto? Pode ser um sistema complexo, ou está completamente quebrada? Esse é um sistema caótico. Essa única pergunta te diz em qual sistema você está. E uma vez que você sabe, vai saber o que fazer a seguir. O erro é de reconhecer. Aqui você pergunta: já vi isso antes? Mesmo que você não tenha visto o padrão exato antes, já viu algo similar em algum sistema? Reconhecer padrões dentro do sistema e entre sistemas é uma ótima habilidade para ter. E finalmente, o T é de testar. Execute o menor teste possível antes de se comprometer com uma resposta completa. E lembre-se, num sistema caótico, não há tempo para testar. E uma vez que você conhece a natureza da fera, você sabe como lidar com ela. Mas há um aspecto mais crucial do pensamento sistêmico e é para onde vamos a seguir.
Cada sistema em que você vive está te treinando silenciosamente. Esse é o maior ciclo de feedback que a maioria das pessoas nunca vê. A parte difícil é que de dentro do sistema você geralmente não consegue ver em que direção ele está te levando. É como estar sentado num compartimento de trem numa plataforma e você sente o trem ao lado começar a se mover e por um momento você genuinamente não sabe se é o seu trem que está se movendo ou o deles. Porque de dentro do trem a sensação é idêntica, mas para alguém parado na plataforma não há confusão. Então, quando você está dentro do sistema, você tem que descobrir como ter a perspectiva de alguém que está na plataforma. Metaforicamente falando, há três maneiras de fazer isso: mentores, dados e tempo. Um mentor é alguém na plataforma que está fora do seu mundo, que não tem interesse na sua história. Ele consegue ver seu trem da plataforma. O segundo é dados. Os números não se importam com a sua narrativa. Seu maior ativo são os dados que mostram o que o sistema está realmente fazendo versus o que você acredita que ele está fazendo. É assim que você chega à plataforma. E, finalmente, o tempo é o maior revelador da verdade. Sempre se compare com o que você estava fazendo há um ano, um mês, uma semana atrás. Mentores, dados, tempo, qualquer um deles pode te dizer se você está pensando sobre sistemas corretamente, em qual direção seu trem está se movendo, e essa é a lição que aprendi do jeito difícil. Quando eu comecei, dizia para mim mesmo que queria construir algo grande, algo que fizesse diferença de verdade, mas por muito tempo fiquei preso em projetos errados, no caminho errado, com as pessoas erradas, sem conseguir enxergar isso de dentro. Me movimentava muito sem avançar de verdade. Só quando comecei a receber feedbacks honestos e parei para olhar os dados do que eu estava realmente construindo, percebi que estava confundindo movimento com progresso. Tive sorte, encontrei pessoas que me disseram a verdade, e sempre quis ser melhor do que eu mesmo. Essas foram as únicas ferramentas que precisei para o pensamento sistêmico. A sabedoria convencional nos negócios diz que você tem duas opções e são opções binárias. Você pode construir uma Ferrari ou pode construir uma Toyota, um produto de luxo com alta margem ou um produto do dia a dia com alto volume. A maioria dessas escolhas binárias são apenas limites do design do sistema, não limites da realidade. Veja a Apple. Eles fabricam 350 iPhones por minuto, não por hora, por minuto, um produto de luxo em escala de mercado de massa que não deveria existir, mas existe porque Steve Jobs e Tim Cook passaram 20 anos construindo um sistema que o mundo nunca havia visto antes. Eles se recusaram a fazer essa escolha binária. Por sinal, se você está pensando em melhorar toda semana, você pode entrar na nossa comunidade de newsletter. A newsletter entrega um insight, uma ferramenta e um link de prática na descrição, e é totalmente gratuita. É difícil ser consistentemente melhor do que os outros. Não é difícil ser consistentemente melhor do que você mesmo. O sistema mais difícil de redesenhar é o que você construiu dentro da própria cabeça. A história que você aceitou sobre quem você é, o que pode se tornar, quais limites você coloca em si mesmo, essa história também é parte do seu sistema. E como qualquer história e qualquer sistema, ela pode ser completamente reimaginada. Você pode ser uma Ferrari e uma Toyota ao mesmo tempo. O mundo vai te encontrar no nível da sua audácia e esperança.